Olá para você que acompanha as redes sociais da Módulo FM, a própria Módulo FM. A gente começa mais uma edição do nosso Saúde Mental e Psicologia e recebendo mais uma vez a doutora em Psicologia, Vanessa Alvarenga. Vanessa, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la novamente. Obrigada, Leide, o prazer é todo meu e hoje mais uma vez com um tema muito interessante. O nosso tema hoje é a comunicação não violenta. Parece que é um tema popular, eu não sei se as pessoas estão chamando a atenção para agora. Eu não sei se esse tema, comunicação não violenta, recebeu o nome agora recentemente, do ponto de vista dos estudos, mas o que você pode falar? O que é a comunicação não violenta? Como é que você estruturou seu raciocínio? Então, vou começar falando para vocês sobre o contexto histórico. Igual você, boa pergunta. Quando a gente começou a falar, então, de comunicação não violenta? Primeiro, o que a comunicação violenta ela sugere? Uma nova forma da gente expressar nossos desejos, necessidades, optando por um caminho mais conciliador e pacífico. O psicólogo que começou a estudar a comunicação, o idealizador da comunicação não violenta, é o Marshall Rosenberg, que começou na década de 60, então 1960, nos Estados Unidos, a fazer estudos sobre essa comunicação não violenta. A própria história de vida desse psicólogo, desse pesquisador, nas escolas americanas, onde ele se intrigava muito com os grupos, por exemplo, minoritários, como esses grupos eram excluídos e como muitas vezes ele via que se as pessoas começassem a olhar para o outro e se comunicar, porque a comunicação, Leide, é muito importante a gente entender que não é só a comunicação verbal, A nossa comunicação é também como a gente fala com o corpo, A gente gesticula e assim por diante. Se a gente começa a ir por um caminho mais empático, muita coisa muda. Então, aí ele começou, a aprofundar nos estudos. Ele tinha até largado a psicologia, foi ser motorista de táxi, porque ele estava muito decepcionado com a psicologia. E aí ele volta para psicologia, tem um título de doutor, estudando justamente a comunicação não violenta. Ele até tem um livro que se chama Comunicação Não Violenta, Técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. Então, porque a gente fala de comunicação não violenta, muitas pessoas podem pensar assim, isso é coisa de quem trabalha na comunicação, isso é coisa de quem precisa da comunicação. E aí eu te faço a pergunta, quem é que não precisa da comunicação? Porque quem que não se comunica, Leide? Nós nos comunicamos o tempo todo. O tempo todo a gente se comunica com o nosso companheiro, a nossa companheira, com os nossos filhos, no nosso trabalho, na nossa rede de amigos. E justamente se a gente for parar para ver e pensar quantas vezes a gente tem essa comunicação mais violenta, sim, na forma de falar, na forma, como eu falei, de se portar. E como isso acaba criando um clima muito hostil entre as pessoas. Eu fico pensando, Vanessa, tem gente que o bom dia já é um bom dia agressivo. Sim, sim. Por exemplo, você pode chegar para as pessoas e falar assim, bom dia. Bom dia. Sim. Tem uma diferença. Total. Tem uma violência no meu segundo bom dia aqui, Total. E aí é a forma que eu tô também comunicando pro outro, por exemplo, os seus exemplos aí, um bom dia é literalmente algo que tá saindo de dentro e eu tô realmente desejando isso pro outro. Muitas vezes esse bom dia, já vem imbuído de, principalmente, pensa esse bom dia no ambiente de trabalho. O chefe chegando, você chegando na rádio, e passando de sala em sala, nesse bom dia justamente agressivo. E isso dá, muitas vezes, o outro vai... O que ele pode interpretar disso? Só que aí é muito importante a gente falar, Leide, que nós, muitas vezes, não somos também instruídos para essa comunicação não violenta. Muitas vezes a gente reproduz, porque essa comunicação violenta, então na forma de falar, de se expressar, ela é aprendida. Então, ela é aprendida onde? Ela é aprendida na escola, ela é aprendida em casa, na criação dos pais, ela é aprendida no ambiente de trabalho. O exemplo clássico que eu gosto muito de falar, que eu fiquei anos fazendo pesquisa dentro de escolas, então, a professora, o jeito de falar, a forma que ela conduz a turma, vai refletir imensamente na maneira como os alunos se comportam. Ou seja, muitas vezes uma professora que está usando de uma comunicação mais violenta, às vezes até sem ter consciência disso, então ela está ali na frente falando de uma forma mais agressiva, os alunos vão reproduzir essa comunicação. A sala onde a professora muitas vezes já fala de uma maneira mais leve, suave, tranquila, consequentemente os alunos também vão reproduzir essa forma mais não violenta de se comunicar.
E lembrando, né, que essa comunicação não violenta é pra gente priorizar o fortalecimento de laços e a continuidade de bons relacionamentos. E aí também vai, né, da forma como as pessoas estão interpretando os seus laços. Elas querem manter esses laços? Ou muitas vezes também elas justamente têm essa comunicação violenta porque não querem manter esses laços. A fala tem energia. A gente percebe claramente isso. Eu andei lendo que numa fala, 10% é o que você fala. 90% é o tom como você fala. E eu achei isso tão relevante, porque tem gente que fala, ninguém me compreende, ninguém me entende. Uhum. E aí eu vejo, às vezes, o tom que a pessoa usa. E aqui me coloco assim, na mais posição de aprendiz. Sim. Porque eu já, sem sentir, já fiz muita comunicação violenta. Sim. E a gente deixa pra fazer essa comunicação violenta com aquelas pessoas que a gente mais ama. Perfeito. Que é com a família, que é com o filho, que é com o marido, ou com as pessoas que estão próximas a gente, com os amigos. Porque a gente, às vezes, assume um tom assim, suave, tranquilo. Quando você quer convencer alguém, no trabalho, por exemplo, você precisa. Agora, em casa, você tinha que ser mais tranquilo, mais compreensivo. Aí você vem com aquela comunicação agressiva, violenta. Eu queria que você comentasse sobre isso. É porque muitas vezes a gente confunde que a gente só vai ser entendido ou respeitado quando justamente eu falo de forma enérgica com o outro. E não é por aí. E tem uma diferença de eu ser enérgico e tem uma diferença de eu ser assertivo. O que é, lembrando, né? A comunicação assertiva. É poder comunicar aquilo para o outro de acordo com o que eu realmente quero daquele outro. Eu espero do outro. Então, vamos supor que eu sou sua mãe, você é minha filha. E eu não quero, né? Você pegou a tinta, jogou na casa toda, se sujou toda. É óbvio que eu sei que, então por isso que eu tô pegando até esse exemplo, é desesperador, né? Pra uma mãe chegar e ver que a criança se sujou toda de tinta guache, sujou a casa toda. Só que ela tem que lembrar que ela, né, a mãe, eu sou adulta nessa história, você é criança. Você tá aprendendo as coisas na vida ainda. Então, a maneira que eu vou comunicar com você, né? A maneira que eu vou pedir pra você não repetir aquilo é muito importante. E aí não precisa de eu ser enérgica com você, ter uma comunicação violenta pra você entender que eu não gostei daquilo. Então, eu posso agachar no chão, sentar no chão, olhar pra você e falar, né, minha filha, você não podia ter feito isso, olha o tanto que você sujou, isso aqui vai me dar muito trabalho pra eu limpar, não repita isso, como eu posso xingar, falar, né? E pensa comigo, é só a gente pensar, todos nós, a gente pode racionalizar o seguinte, o tanto que uma comunicação violenta, depois que ela passa, é desgastante. Fica uma espécie de ressaca moral, né? Quando a pessoa pensa, né? Quando ela pensa, quando reflete. Isso. E aí a gente vai pro outro extremo, que muitas vezes, às vezes alguém pode até estar nos ouvindo e justamente fala, não, mas tem que falar dessa maneira mesmo. Se eu não demonstrar pra minha filha que eu não gostei, né? Se eu não ficar nervosa, ela vai entender o quê? Ela vai entender que ela pode repetir esse tipo de comportamento. Só que aí eu discordo disso, porque nós somos seres com capacidade de entender o que pode, o que não pode, o que o outro gostou, o que não gostou. E isso lembra que a criança vai aprendendo ao longo da vida e o adulto tá justamente ali para sinalizar, para orientar nesse processo. E muitas vezes, quando eu tenho dentro de casa uma comunicação muito violenta, eu tô criando filhos para o mundo que vão aceitar essa comunicação violenta nos seus relacionamentos amorosos, nos seus relacionamentos de trabalho, o que vai deixando as pessoas em extremo sofrimento. E a pessoa também, além de aceitar a comunicação violenta, ela passa a praticar também a comunicação violenta. Que a pessoa, tem gente que... Eu canso de ouvir isso, Vanessa. Eu sou sincera. Eu falo o que eu penso. Tá, tudo bem, mas isso tem um limite também. É legal você lidar com pessoas assim, mas não tem um limite. Você não tem que ter compreensão, bom senso, suavidade. Sim, né? A gente também, justamente, eu não saio falando tudo que eu penso, porque não convém falar tudo que eu penso. Porque muitas vezes o que eu penso é algo pra mim, eu não tenho que comunicar pro outro. A não ser que o outro pediu sua opinião, a não ser que
você tem um relacionamento muito íntimo com aquela pessoa e você precisa realmente falar pra ela, né? O que você gosta, o que você não gosta, mas também o cuidado com essa comunicação. A comunicação violenta, ela vai nos levando pra um patamar, Leide, é como se a gente acreditasse que tudo tem que ser do nosso jeito. Né? Do jeito que eu gostaria. E não do jeito igual se eu sou sua amiga. Nessa relação tem que ter reciprocidade. E aí eu preciso te ouvir. Porque muitas vezes, né, um dos pilares da comunicação não violenta é justamente esse. Eu realmente estou ouvindo o que você está me falando, ou eu só estou escutando para quando você terminar de falar, eu colocar e impor a minha opinião. Eu quero pedir um intervalo, Vanessa, rapidinho, e depois eu queria que você comentasse assim o impacto disso das relações de trabalho. Porque a gente falou das relações pessoais e não dá nem para separar. Tem as relações de trabalho, relações pessoais, relações comerciais, mas eu queria que você falasse. Porque, por exemplo, eu vou trazer para um lugar, para um cenário, que normalmente as pessoas elas são talvez mais enérgicas e tal, na construção civil. Sim. Eu tive a oportunidade de trabalhar, de executar assim, serviços na área da construção civil com pessoas enérgicas e não enérgicas. Eu fiquei impressionada com o fato de o não enérgico ser mais obedecido do que o enérgico. Então, isso tem algum significado. Total. Né? Aí eu queria que você falasse sobre isso, a gente volta em um minuto. Saúde mental e psicologia com a psicóloga Vanessa Alvarenga, ao vivo na Módulo FM. Voltamos com o nosso Saúde Mental e Psicologia, conversando com a doutora em psicologia, Vanessa Cristina Alvarenga. Vanessa, a gente está falando hoje sobre comunicação não violenta e trazendo para o lugar comum aqui, para as nossas relações cotidianas, porque eu acho que a ciência só faz sentido se ela explica o nosso cotidiano. Por exemplo, na construção civil, muitas vezes o mestre de obra, o engenheiro ali, o chefe, chega meio com brutalidade nos serventes, nas pessoas. E tudo bem, ele pode conseguir o resultado, mas eu já vi situações do mestre de obra ser extremamente gentil e educado e conseguir o resultado dos seus colaboradores de maneira muito mais efetiva. Aí eu queria que você comentasse, assim, porque o que eu percebo na comunicação não violenta é que ela é necessária em qualquer setor da vida. Sim, né? Seja na construção civil, seja dentro de um hospital, que a gente também vê muitas situações de comunicação violenta. E por que, igual você fala, né? Muitas vezes a pessoa também que não é tão enérgica, ela consegue que todos ali façam o que é necessário ser feito. É porque eu tenho que lembrar que eu tô conversando com outro ser humano. Lógico que também quem pode estar nos ouvindo mas pessoal de obra geralmente é muito, vamos assim dizer, lento. Se manhoso, não ficar de cima, a coisa não sai. Aí, gente, eu falo o seguinte, cadê as regras? Né? Regras são regras. Elas têm… Aí também você comunicou essas regras lá, quando você contrata essas pessoas? A gente se esquece do que a gente tem que fazer. Num contrato de trabalho, eu vou passar regras para a pessoa e ela tem que estar ciente, inclusive, se ela não cumprir essas regras, ela pode ser desligada, né? Ela pode, às vezes, ter uma advertência. Isso precisa ser falado, porque eu estou lidando com outro ser humano. E o outro ser humano também tem capacidade cognitiva para me entender. Então, e muitas vezes, Leide, a pessoa se coloca numa posição de comunicação violenta porque justamente ela está tão frágil naquilo que ela faz, nas ordens então que ela passa, que a violência é a maneira que ela se encontra de fazer, vamos assim dizer, a regra ser cumprida. Mas lembrando que a longo prazo se torna um ambiente extremamente destrutivo, onde a maioria das pessoas não querem ficar. E aí pensa, né? É muito ruim quando você ouve que pessoas e pessoas saem de um determinado lugar porque ali não é um ambiente saudável de se trabalhar. E lembrando também, Vanessa, que o chefe, o diretor, o dono, o líder, ele é a inspiração. Com toda certeza. Ou ela é a inspiração. E isso é muita responsabilidade na comunicação. Muita. E vamos pensar uma coisa, você vai ter muito mais empatia, né? O que é empatia? Se colocar no lugar do outro, quando o outro fala com você com mais, vamos assim dizer, de forma mais assertiva, igual, sem tanta violência. Com toda certeza, você vai acatar muito mais o que essa outra pessoa te diz do que quando a pessoa te trata de forma violenta. Inconscientemente, quando o outro fala conosco de forma violenta, é meio que eu fico na espreita esperando o momento certo de me vingar daquela situação. Então, eu lembrei da frase, né? Que 10% é o que você fala e 90% é a energia, é como você reage. Então, quando a pessoa vem com brutalidade pra cima da gente, aqui ele já meio que
complica o pensamento da gente, que você fica assim, por que a pessoa tá me tratando assim, né? Falando, pega isso! Ou então, falando, gentileza, pega ali, por favor. Custa mudar o tom, né? E aí eu acho que a gente tá passando, Leide, justamente por uma reformulação em relação a isso. Exemplo, hoje em dia, muitas pessoas prezam muito mais por um ambiente de trabalho acolhedor do que tanto pelo salário. Como atendo pessoas igual do Brasil todo, até de todos os níveis, de profissões. Isso. Quantas vezes, né, eu já ouvi transições de carreira, mudanças de empresa, justamente por isso. Ah, Vanessa, eu tô saindo, né, de tal empresa para ir para outra, eu vou até ganhar 20% menos do que eu ganhava aqui, né, na que eu estou, mas lá é um ambiente muito mais acolhedor, um ambiente muito mais empático, um lugar que eu possa falar a minha opinião. Porque às vezes você tem profissionais altamente gabaritados, mas determinado ambiente que ele trabalha, ele não pode se expressar porque o chefe se sente intimidado por ele. Olha, né, o nível. Aí, Leide, eu trago para nós, enquanto seres humanos, onde a gente está tão frágil assim, que a gente não está conseguindo, muitas vezes, ficar tranquilos na vida, né? Entender, não, eu sou, né? Eu galguei esse espaço, eu cheguei aqui, eu não preciso competir com ninguém para estar aqui. Eu não preciso ficar usando de força o tempo todo para ficar no lugar que eu me encontro. E você acha que de uns tempos para cá, essa comunicação não violenta vem ganhando um destaque maior? As pessoas estão prestando atenção nisso, porque na prática há prejuízos emocionais, financeiros. Com certeza, porque a gente também está vivendo um movimento de muito mais valorização da saúde mental. Nesse movimento de valorização da saúde mental, é o que a gente estava falando agora há pouco. As pessoas estão prezando por estar em ambientes que não vão destruir a saúde mental delas, e sim ajudar para que essa saúde mental seja mantida, melhorada. Agora, tem uma técnica. Eu sei que existem cursos, livros, tal. Tem alguma coisa que você indica e tem uma técnica. Porque muitas pessoas podem pensar assim, fulano ou fulana tem essa comunicação, porque ela é instruída, porque ela é educada academicamente. Mas eu vejo pessoas tão simples e sem instrução nenhuma, com a comunicação tão boa, uma suavidade ao falar. Então, isso é da personalidade, é da bondade da pessoa, é da autocrítica. De onde que vem, assim, pra gente trazer pra gente? Muitas vezes, como eu falei, né? A comunicação violenta vai acontecer. Perfeito quando você fala. Tem muito a ver com a nossa personalidade e com o ambiente onde a gente foi inserido. Que é onde a gente cresceu, quem nos criou, as escolas que a gente frequentou, o que a gente ouviu dos nossos pais. Mas é o que eu digo, aí você vai para a fase adulta, repense essa forma de se comunicar com as pessoas. Repense se você tá indo da maneira, né, mais correta. Aí eu trago algumas dicas. Quais seriam elas? Procure se comunicar sem pré-julgamento, ou seja, sobre o que é certo ou errado. Então, quando eu tô comunicando, de forma não agressiva com o outro, eu tô simplesmente expondo minha opinião, sem esse pré-julgamento, aquela coisa, isso também não vou falar, porque a Leide vai falar que tá certo, ou não vai concordar comigo, vai falar que tá errado. Então, quando eu tô também segura de mim, eu sei que eu tô ali, exemplo, eu estou aqui na melhor das intenções, tentando ter uma comunicação com você, Leide. Quando eu tô nessa posição também, eu me desarmo. Porque eu não tô naquela posição de, o que ela vai pensar do que eu tô falando? Mas eu tenho que ganhar a discussão dela. Eu tenho que deixar minha opinião muito mais acima do que a dela. Eu tenho que vencer. E comunicação não é sobre isso, né? Comunicação literalmente é sobre conversar e ouvir. É sobre isso. Outra, né, dica, não se compare, nem compare os demais às outras pessoas. Aí também vai muito, né, que tipo de conversa que eu tô tendo com o outro. Né, eu abro a boca pra falar mal das pessoas, né, o tempo todo, porque quando eu falo mal, eu tô me comparando provavelmente com essa pessoa e eu falo mal pro outro pra eu me validar. Olha o tanto que isso é sério. E o tanto de jogos que a gente vai entrando nisso. Entende? E o tanto que isso nos faz mal psicologicamente. Então, desgaste, gente. Dá até dor de estômago. Total. E aí, mais uma vez, aquela fala que eu sempre repito aqui no programa, mas eu vou repetir sempre também, que vamos cuidar de nós, da nossa vida, daquilo que é importante pra gente. Né? Quando eu também tenho essa ciência, né? Quando eu sei onde eu quero chegar, eu sei, inclusive, as amizades, as relações que eu quero cultivar. E com isso, eu também vou melhorando a minha comunicação com o outro. E aquela velha história, pensar
no antes de falar, pensar assim, se eu não vou estar magoando o outro, né? Se a minha postura em relação ao outro não vai estar sendo muito agressiva. E aí, Leide, eu acho importante a gente pontuar uma outra coisa. Com o WhatsApp da vida hoje, essa forma, né, essa comunicação, ela tá ficando cada vez também mais mal interpretada, muitas vezes. O tom que o outro tá falando. Então, muitas vezes, quando você vê, às vezes você me manda um áudio arredio, né? Sim. Exemplo, alguma coisa nesse sentido. Se eu gosto muito de você, né? Muitas vezes compensa. Leite, tá tudo bem, né? Aconteceu alguma coisa? Isso, né? Eu tô percebendo que você tá um pouco irritada. Isso tem alguma coisa a ver comigo. Também não ficar ali só pensando no que tá acontecendo sem poder perguntar pro outro. E é bom lembrar, Vanessa, também sem ironia, né? Sem ironia, sem cinismo. Porque tem gente, assim, que quer falar pra você assim... Nossa, você não tá bem, o que tá acontecendo? Mas vem com a carga de ironia. Isso. Que você vê que a pessoa quer te atingir, ela quer tirar um gatilho de você pra você falar algo negativo. E principalmente essa questão da comunicação nos relacionamentos, né, Leide? Como anda acontecendo situações onde as pessoas não conhecem alguém, e aí essa pessoa muitas vezes enche a outra de esperança no primeiro momento, depois vem de uma maneira muito destrutiva, se comunicando com o outro. A gente podia até fazer um programa sobre isso. Podemos. Né? A comunicação dentro dos relacionamentos amorosos, especificamente. Então, como as pessoas estão muitas vezes sem responsabilidade afetiva. E como isso falou tudo. Extremamente sério, gente. Né? Toma cuidado com o que você fala pro outro. Né? Não tem certeza do que você quer. Não vai em primeiro encontro, um mês de encontro, falando que já quer casar, que quer ter filhos, que ama. Você mexe, né? Com as expectativas do outro. E isso é extremamente sério e comprometedor se você tá falando isso da boca pra fora. Tem até uma música da Bruna Viola que fala sobre isso agora. Ela tá cantando com a Paula Fernandes, né? Que eu te amo da boca pra fora. Sim, como isso é sério, né? Outra questão, né? Abandone o tom acusatório, pois ele causa reações defensivas. O tom, né? Muitas vezes eu vou, né, para conversar com você nesse tom, como eu disse, acusatório. E lembrando que isso também, né, o tom acusatório, ele nos desperta as emoções autênticas mais difíceis, aí vamos assim dizer. Muitas vezes desperta no outro medo, raiva, tristeza. E aí, será que não é pra gente pensar que tipo de pessoa eu sou? Que tipo de pessoa na minha fala, o que eu desperto no outro? Então, tem um ditado, o fulano não leva desaforo pra casa. Sabe o que eu tenho pensado muito, Vanessa? Gente, mas leva numa boa. Eu desrespeito ao outro, não a mim. Sim. Eu já fui muito, o jornalismo ensina a gente a ser muito reativo. Sim. Então hoje eu penso o seguinte, não vou me meter na confusão do outro, da outra. Eu quero ficar na minha. Sim. Mas eu queria ter aprendido isso antes. Sim. Porque eu teria evitado muitas confusões na minha vida. Sim. Hoje não, eu ouço assim. E você falou uma questão, pensar pra falar. Vanessa, quando a gente pensa pra falar, a gente nem quer falar. Muitas vezes o silêncio é melhor mesmo. Nem tudo eu tenho que falar. Nem tudo eu tenho que dar minha opinião. É sobre isso. Mas quando eu me comunico, né, com o outro, quando eu quero, como eu disse, cultivar uma amizade, eu quero cultivar um relacionamento. Você é líder, né? Você tem que estabelecer uma produtividade ali no cargo que você tá. Perfeito. Então é bom eu repensar a maneira como eu tô me comunicando com o outro. Bom, programa assim, a gente poderia ficar aqui falando muito mais, e esse tema ainda dá, né? Pano pra manga e retalho pra capanga, como se diz aqui no interior de Minas Gerais, mas algo que a gente não tenha falado, que você queira falar sobre a comunicação não violenta? Eu acho que pra gente finalizar, da importância da gente ter, então, empatia quando a gente vai conversar com o outro. Empatia é literalmente se colocar no lugar desse outro. Muitas vezes a outra pessoa tá passando, exemplo, ela acabou de perder um ente querido e chega um parente que vai lá e fala um monte de verdades para aquele outro. Verdades, entre aspas. Verdades, né? Justamente. É momento para isso? Né? É momento de eu ir ali. Do outro, né? Justamente. Então, terminou um relacionamento, aí chega a amiga, né? Que vai falar também lá um monte de verdades. Eu acho que, igual eu falei, se coloca naquele lugar, pensa, se fosse eu que estivesse no lugar dela, eu gostaria de estar passando por isso? Eu iria gostar de ouvir esse tipo de coisa que eu tô falando pro outro? Eu acho que se a gente começar a se colocar nesse lugar, igual você falou, sou chefe, sou uma enfermeira-chefe de um hospital, como que eu tô comunicando, né, com as outras pessoas? Eu tô deixando minha equipe que tá ali, precisa de estar bem psicologicamente, precisa de não estar tremendo, porque levou uma bronca tremenda da chefe, do chefe, né?
bem, como que eu tô passando essa comunicação para esse outro? Aí tem aquela história, mas você não sabe da minha vida, da minha história, porque eu falo assim, porque eu já passei muita coisa. Ok, então vai procurar se tratar, vai procurar melhorar, né? Porque o mundo não tem que ficar triste, eu não tenho que reproduzir essas agressividades que eu sofri na vida do outro. Eu sei que existem vários conceitos de liderança, mas eu ouvi um esses dias que eu achei muito interessante. Liderar é você impactar positivamente a vida de uma pessoa de maneira irreversível. Sim. Eu achei muito interessante, porque foi uma lição pra mim. Será que eu fiquei me questionando, será que eu impacto positivamente na vida das pessoas? Porque em alguns momentos eu tenho que exercer cargo de liderança aqui na empresa, mas eu me pergunto. Sim. Então aí você tem que rever e ver e desver os erros do passado para você acertar mais, né? Com toda certeza. E nós, obviamente, somos seres humanos, errantes, óbvio. Mas a questão é, a gente sempre tá, então, se questionando. Será que eu tô melhorando enquanto ser humano? Será que eu tô conseguindo, então, me comunicar da forma mais assertiva, mais empática com o outro? Eu acredito que a gente não perde por fazer esses questionamentos e a gente voltar para si e se melhorar enquanto seres humanos. O que eu vejo na prática é que quando você pratica a comunicação não violenta com as pessoas, você consegue convencê-las muito mais. Muito mais, e pensa comigo, igual a gente tá falando do ambiente de casa. Se eu tenho em casa, né, uma mãe muitas vezes, então, ou um pai que é muito agressivo, e eles começam a repensar esse papel, essa comunicação, é só olhar com o tempo as mudanças que isso vai trazer para essa família, as mudanças benéficas. Vanessa, muito obrigado, viu? Volte sempre. Eu que agradeço. Espero, né, que quem possa estar nos ouvindo seja tocado de alguma forma, como eu disse. E o tal negócio, adulto, dá trabalho, né? Dá muito trabalho. Então, a gente tem que repensar, né, as nossas formas de agir, as nossas formas de falar. Mas mudanças também são sempre bem-vindas, né, na vida do adulto. Tá fazendo rir que eu lembrei da frase. Eu queria só tomar um chocolate com leite e sentar pra ver o desenho animado. De manhã eu queria voltar a ser criança, né? Mas aí pode até sentar, tomar o chocolate quente e repensando, inclusive, na maneira que tá conduzindo a vida, Farei mais isso. Muito obrigada, então, a doutora Vanessa Cristina Alvarenga, que é doutora em psicologia e gentilmente está conosco aqui a cada quinzena, conversando sobre esses assuntos que dizem respeito a todos nós, né? Hoje foi comunicação não violenta. Até o próximo programa. Fiquem com Deus e até lá. Saúde mental e psicologia com a psicóloga Vanessa Alvarenga, ao vivo na Módulo FM.